Eu estou dando uma olhada nos números aqui. O intercâmbio comercial entre Brasil e Venezuela movimentou 837 milhões de dólares no ano passado. Me parece um número muito pequeno, né? Se você pensar em países limítrofes, também pensar que a Venezuela tem aproximadamente 30 milhões de habitantes. Você tem uma ideia do potencial que esse comércio teria aqui para o Brasil? Não, provavelmente deve estar na casa ali, beirando provavelmente ali umas dezenas de bilhões, né? Ou seja, está muito abaixo do que poderia ser. 800 milhões é uma ninharia. Nós temos relações maiores, inclusive até com o Irã pré-guerra, então não faz sentido, né? Ou seja, a Venezuela tem muito potencial, sobretudo para a nossa indústria alimentícia e outros setores, e isso provavelmente vai se inverter se, né, o país conseguir levar adiante a sua reconstrução. Essa é a grande expectativa. Lembrando que tem 6 a 7 milhões de venezuelanos expatriados ainda em razão da crise política que se instaurou lá nos últimos 20 anos. Eu conversei aqui com Alexandre Pires, que é professor de Economia do IBMEC de São Paulo. Muito obrigado pela participação, professor, e até a próxima. Até a próxima, essa discussão foi toda minha. A assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã trouxe um alívio ao mercado global. O governo brasileiro disse que vai encerrar os subsídios a combustíveis se o preço do petróleo estabilizar perto de $80 e afirmou que o fim da guerra no Oriente Médio tende a melhorar as projeções para a inflação. Sobre esse assunto, eu converso agora com Tarsilo Rodrigues, diretor na Bioagência. Seja muito bem-vindo aqui ao Fast Money. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de que forma esse acordo, de paz entre Estados Unidos e Irã e, consequentemente, a estabilização do petróleo em torno dos $80, hoje a gente já vê aí um patamar próximo de 74. Hoje, as primeiras horas da manhã foram de queda e a gente vem acompanhando essa tendência, desde o começo da semana. Como tudo isso afeta as projeções de preço e as margens de lucros também das usinas sucroenergéticas? A gente viveu um tempo aí bastante difícil, onde você, por um lado, você teve os aumentos de custos, todos provenientes dessa guerra, que foram os insumos, fertilizantes, e nós, como setor, não tivemos a contrapartida do preço. Nós temos uma competição entre o produtor de etanol, que é uma commodity agrícola, contra um produto que é uma commodity mineral controlada por uma grande empresa estatal que é a Petrobras, que por sua vez é vinculada ao governo como seu maior acionista. Então, o efeito do aumento do preço internacional foi sentido no custo, não foi sentido na receita. Por quê? Porque o governo interveio, segurou os reajustes de preços dos combustíveis, gasolina e diesel, e, além de tudo, criou uma subvenção aos produtores de gasolina. E não houve essa contrapartida ao produtor de etanol. Então, para o produtor de etanol, é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Os preços se mantiveram do nosso principal concorrente, e o setor, no ano de uma safra bastante robusta, teve que se adequar aos preços vigentes na bomba, e para manter a competitividade, hoje nós estamos vendendo abaixo do custo. Então, é um fator bastante pesado. E a sua pergunta, com a estabilização, volta tudo o que estava, porque a gente não teve os benefícios de um preço um pouco maior, para poder realocar os nossos preços, adequar ao preço internacional. Então, a situação é como se nada tivesse acontecido. O preço ficou estável e agora volta para um patamar. Provavelmente o governo tira a subvenção. Não há espaço para redução dos preços da gasolina, hoje, pelo menos, no mercado internacional, com esses patamares que você falou de $80. E com essa perspectiva até de melhora na inflação global, depois do fim dos conflitos no Oriente Médio, o setor de bioenergia prevê um alívio nos custos de produção, também de insumos agrícolas, para os próximos meses? Todo esse processo ele é muito lento, Então você tem todo o processo de importação,
Então, cargas que já foram vendidas a preços internacionais vão demorar um tanto ainda para arrefecer esses preços e a gente ter uma redução do custo no nosso processo de cultivo, né? Então, os preços também devem se manter num patamar um pouco mais elevados do que era, né, antes do conflito, né, menores do que foi no pico do conflito, certamente, mas há um ajuste de todas essas cadeias de suprimento que levam tempo, né? Então, a safra está em curso, a safra está sendo colhida e, ao mesmo tempo em que ela é colhida, ela também já tem que ser preparada para o próximo ciclo. Então, é uma redução de custo um pouco menor e sem a contrapartida do preço. Esse é o grande problema que nos trouxe até aqui. Agora, com essa possibilidade, então, do governo encerrar, né, os subsídios aos combustíveis de petróleo, pode haver algum tipo de mudança? Ou seja, as usinas devem acelerar a produção de etanol ou o setor vai continuar priorizando a fabricação de açúcar, né, devido aos preços internacionais? Esse ano em particular, nessa safra, a gente está com uma estabilidade muito grande, uma competição entre os dois principais produtos, açúcar e etanol. Há pouca vantagem para um ou para outro nesse momento, os preços estão mais ou menos equalizados, então não há um grande apelo para você produzir mais açúcar nesse momento em detrimento do etanol. O mercado de açúcar está passando por um momento de um superávit de produção, né, nesse exato momento. Então, as usinas estão balanceando os dois mercados, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Ou seja, eu não tenho uma alternativa de produzir mais açúcar nesse momento para reduzir a oferta de etanol. Então, é uma safra grande,